Vamos lá então, abrindo coletiva pré-jogo com Moisés Egert, arrumando o doguinho aí. Vamos começar com o Edivaldo aqui. Bom dia, Moisés. Edivaldo Ferreira, Rádio Jovem Pan News. Obviamente você assistiu a partida do Volta Redonda na vitória sobre o Amazonas 3-0. Por sinal, o Volta é o primeiro adversário, sábado agora. E depois tem o Amazonas também, né, que o Maringá não enfrentou ainda. Independente do que o Maringá vem vivendo, você acredita que o Maringá possa vencer o adversário neste sábado, jogando em casa, voltando a jogar em casa? Bom dia, bom estar falando com vocês. Edivaldo, tudo bem? Cara, totais condições. Óbvio que não é um campeonato dos sonhos, né? É óbvio que a gente idealizava, né? Acredito que alguns pontos a mais e merecíamos, né? Não sei se futebol, essa palavra lá, né? Ele de fato é merecido quando você faz, né? Mas acredito que a gente teve partidas aí que a gente poderia ter tido a gente teve inspiração, a gente teve transpiração e poderia ter conspirado mais, né? Ou poderíamos ter feito melhor para a conspiração, tá? Mas hoje eu tenho elenco à disposição, aquilo que eu tenho falado sobre processo, repetição e estar se forjando dentro da competição e se construindo dentro da competição, tá? Vimos o Volta Redonda, vimos o Amazonas, obviamente. É um campeonato muito equilibrado, muito competitivo, isto como está o campeonato, né? Nós estamos hoje em 13º, se não me engano, né? A 6 pontos do primeiro, a 5 do G4. Nós estamos a 2 pontos, né, do G8. Então, assim, está tudo em aberto. E a principal notícia, né, melhor notícia que eu falei para os atletas aí no começo da semana, que nós não dependemos de ninguém. Nós só depende da gente, né? Temos jogos em casa, temos jogos fora, onde hoje a gente se encontra estado anímico, confiança, segurança, elenco à disposição. Acredito que mais próximo, falar dessa maneira, eu, junto com a minha comissão, e se estende aos atletas, do sistema ideal mais equilibrado para competir, para vencer, né? Precisamos, obviamente, né, Edivaldo, para que isso aconteça, ganhar em casa, né? Ganhar em casa. Então temos mais um desafio, né? Ainda bem que é em casa, sempre falo sobre isso, por mais que nesses últimos jogos a gente tenha tido dificuldades, né? E nós explicamos por quê, até pelas estratégias das equipes, que vem mais fechada, jogam, né, pelo erro, mas sempre, né, vou preferir estar em casa. Então, assim, a nossa casa, o nosso povo, a nossa gente, é onde a gente treina, impõe, se expõe, mas assim, cara, a gente chega, vamos falar dessa maneira, e eu tenho conversado muito isso com eles. Temos 7 jogos que faltam, né, para o término, né? Então são 7 jogos onde precisamos ser a melhor equipe desses 7 jogos, né? Precisamos ser a melhor defesa desses 7 jogos. Não precisa que o meu ataque seja o principal ataque da competição, né? Mas eu preciso que o meu ataque faça gols que sejam decisivos, que nos deem a vitória, tá? Então acredito que passou perto, né, esses 2 últimos jogos, vamos falar dessa maneira, a nossa vitória, voltar a ganhar, voltar a vencer. Mas mais uma vez estamos fazendo uma semana boa, estaremos sim, tá? Por aquilo que nós vimos Volta Redonda, estaremos prontos para fazer as coisas acontecer ao nosso favor. Professor Egert, bom dia. Maciel para a CBN. Ontem eu assisti o jogo Bélgica e Senegal pela Copa do Mundo. E não teve como não lembrar o jogo do Maringá. Anteriormente se conversava sobre a força mental, o importante do mental, que consegue suplantar de repente uma equipe superior técnica e taticamente. Eu queria saber do pós-jogo do Maringá contra a equipe da Inter, em que me parece que, eu não sei se você acreditaria aquele a força mental ou falha técnica, como que foi o nível de cobrança, porque foi sofrido para o torcedor, foi sofrido para nós da imprensa, que também cobrimos e torcemos para o Maringá, e eu tenho certeza que para vocês também foi muito sofrido o empate sofrido lá contra a Inter, por favor.
Boa pergunta. A gente tem conversado muito sobre isso porque futebol é assim, você aprende quando ganha, você aprende quando perde e você aprende, a vida é isso, né? E as pessoas inteligentes também vivem dessa maneira. E eu sempre falo isso com os atletas, e a gente tem que estar tendo aquilo que o futebol nos mostra, né? E a gente aprende com os outros também. E a gente tem visto a Copa do Mundo e não foi só ontem, né? Teve vários gols aí de finais, né? Tudo ou nada, principalmente jogos de mata, né? Chuveiro na área, como foi o gol que nós tomamos, né? Mas mais que o segundo gol que nós tomamos, o que eu fiquei assim preocupado e na hora, né, e a conversa que nós tivemos com os atletas, mais que o segundo de tudo ou nada, e como consequência foi mérito deles também a jogada como foi feita, o primeiro gol, né, que colocou eles no jogo, né, que ali a gente treina isso, é bola parada, né, a gente conversou antes, conversou durante, conversou no intervalo, a hora que quem entrou, a gente organizou e se a gente não toma, vamos falar aquele primeiro gol, ou toma mais tarde, acredito que uma suposição, né? Futebol é difícil, suposição, né? Acredito que a gente poderia ter saído. Mas acredito que não foi, né, Rodrigo? Um dos melhores vestiários, né? Quem testemunhou lá viu, tá? Minha maneira de ser com vocês, eu vou tentar ser verdadeiro o máximo. O limite, né? Foi frustrante, cara. Foi triste, teve raiva, teve cobrança, verbal, teve indignação, porque que eu posso passar para o nosso torcedor e isso é o meu sentimento e isso que nos incomoda, acho que essa é a palavra, né? Até vai de encontro à primeira pergunta, essa responsabilidade que eu tenho, nós temos com o torcedor e com aqueles que confiam na gente, né? Então foi acreditam na gente. Então foi muito ruim, mas é futebol, né? Foi ruim porque existe um elenco e uma comissão comprometida e compromissada, né? A gente pode, obviamente, ter deficiências, vulnerabilidades, fragilidades, mas também há muita virtude, né? Nós sabemos qual é a nossa responsabilidade com vocês, com a imprensa, com o torcedor e com aqueles que confiam e acreditam na gente, falando, obviamente, com a nossa diretoria. Então não foi um dos vestiários mais agradáveis, mas é futebol, tá, Marcelo? É futebol, cara. É aquilo que eu falo sempre para eles, tanto na vitória quanto na derrota. Nem muita euforia quando se vence, se você daqui 2 rodadas a gente pode estar no G4. Só depende de nós. Calma, pés no chão, nem muita euforia e nem muita depressão, tristeza, raiva, né? Quando as coisas não acontecem. Equilíbrio. Eu sempre falo dos 24 horas, né? Tanto para a vitória quanto para a derrota. Vive o luto, vive a euforia, vive a alegria, 24 horas. Apresentou, meu irmão, você não tem como. A diferença no futebol é essa que eu tenho falado sempre para eles. Até eu estava comentando com os meninos ontem ali, com a comissão, o mais difícil que não ganhar é a semana do não ganhar, né? Mas o que faz a diferença de um grupo, de um treinador, de uma comissão que chega ou não chega, é saber lidar com isso daí no dia seguinte. O dia seguinte que é fundamental, né? E eu, treinador, comissão técnica, os líderes, a gente que gere, a gente que está à frente, cara, a gente tem que trazer para eles, né, essa direção, esse norte, esse equilíbrio, para que deixe eles preparados para a próxima. Tá? Então a conversa que nós tivemos na reapresentação dos líderes, minha conversa, diretoria, a DAC que está sempre conosco, o Thiago, cara, nós estamos no caminho, né? Nós temos uma data e um alvo, que é chegar à 27ª rodada. Nós temos, obviamente, que se passa pelas 19 rodadas, se passa pelo Volta Redonda. O nosso acesso passa muito pela classificação. Por que eu falo sempre isso, né? É óbvio, uma coisa óbvia, mas é óbvio que eu digo porque classificou, que eu acredito que não é simples, não é fácil, mas é possível, né? Pelo nível de equilíbrio, mas passou para a segunda fase, estaremos, começa do zero, tira peso, a gente tem visto aí, nós não temos medo de ninguém na competição, entendeu? Ninguém.
Não é soberba, prepotência, arrogância, não. A gente vê que existe equilíbrio. E nós estamos no momento onde a gente achou o nosso equilíbrio. Tem janela agora, a possibilidade de a gente somar, reforçar em cima das carências que a gente acha. Então, assim, tem muita coisa para acontecer, mas vivendo o principal ciclo, né? Falando de ciclos, é o Volta Redonda. São 100 minutos fundamentais, pós 3 jogos que a gente não vence, mas são 3 jogos que a gente não perde. Né? Então, esses 3 pontos, vamos falar desses últimos 3 jogos que a gente fez, ele terá muito peso mediante essa vitória que nós vamos ter, né, ou melhor, mediante essa oportunidade que nós temos de competir e fazer merecer uma vitória contra o Volta Redonda. Moisés, bom dia. Eduardo Lanza, Rádio Pinga Fogo. Aproveitando um pouco do gancho da sua resposta ao Ivaldo Maciel, você falou da questão de vestiário e bastidor. Como que está sendo essa sensação dos últimos 3 jogos que não vieram vitória e como que está sendo o controle do vestiário em situações adversas como essa, como teve lá em Limeira no último final de semana, Moisés? Maranhão, houve inspiração, não teve tanta transpiração e não conseguimos conspirar. Tá? Acredito que, mesmo não fazendo uma grande partida, nós tínhamos que ter vencido. Caxias, o estado anímico para o jogo do Caxias e confiança foi muito grande, tá? Pela ótima partida que nós fizemos lá. E esse último jogo, cara, aí foi o primeiro tempo como foi, não tomamos gol, terminamos o primeiro tempo até com menos perigo, um pouquinho mais controle de jogo, sendo perigoso em alguns momentos. E aí o segundo tempo foi como foi, né? Até a última bola a gente estava com a vitória na mão. E aí acredito que dentro vamos falar assim, do banco de minutagem, né? Mesmo que seja uma equipe jovem, mas óbvio que tem um treinador, né, e uma comissão experiente. São coisas do futebol. Infelizmente, aprendemos na dor. Porque pode ter certeza que iremos tomar decisões diferentes, né? Nós, que eu digo, elenco tudo para situações que daqui a pouco pode ser que sábado tenhamos 2-0 ou estejamos ganhando e eles tenham a última bola. Como nós vamos tomar as decisões dentro de campo mais uma vez naquilo que está por vir ou numa segunda fase consequentemente. Então acredito que foi obviamente um vestiário ruim, mesmo que a gente venha com um ponto, mas e tinha que ser. Tem situações que você tem que sentir a dor, tem que viver o luto, para que quando você reapresente, você só traga os princípios que nos fizeram forte e se prepare para a próxima batalha, que é o Volta Redonda. Bom dia, professor Pedro Dalagnol, do Maringá Post. Restam 7 jogos, como o senhor bem disse, o campeonato está equilibrado, mas o Maringá atinge a pior posição, né, desde que começou a competição. 3 deles são contra equipes que devem brigar contra o rebaixamento, 3 são confrontos diretos. O último é o Paysandu, mas 3 são confrontos diretos, adversários que estão acima do Maringá na tabela. Queria saber se você tem alguma meta de pontos, um ciclo definido, ganhar pelo menos os jogos em casa, desses confrontos diretos, 2 são em casa, alguma coisa nesse sentido. E se me permite, você me falou de uma defesa mais forte, um ataque talvez menos inspiracional, assim. A gente pode prever o Maringá jogando um bloco mais baixo, talvez mais reativamente, sem bola, nessas últimas rodadas decisivas? Vamos lá, me ajuda aí, tá? Você falou sobre... Vamos lá. Assim, vamos lá. Pontuação. É a nossa pior pontuação, mas a gente está... a 6 pontos do primeiro e a 3 pontos, é isso, né? 3 pontos do quarto e a 2 pontos do G8. É isso que nos motiva, tá? E fazendo uma análise aqui que a gente estava vendo também em comparação ao ano passado. Nós estávamos a 3 pontos do G8 no passado. Hoje a gente estamos só a 2 pontos em comparação ao campeonato do ano passado. E a gente vê, acredito que vocês podem me ajudar com relação a isso. Acho que não sei se foi parecido com isso, mas eu vejo um campeonato muito equilibrado esse ano, né? Muito competitivo, muito equilibrado. Não sei como foi o ano passado. Se não me engano, a última rodada faltando 2 pontos para classificar e brigando para cair, né? Entendeu? E para cair. Então, assim, é a Série C. A Série C é isso, tá? Então, assim, a gente está muito confiante e motivado para esses 7 jogos. Existem metas, cara. A gente fez ciclos. Mas hoje a gente está com 16 pontos, tá?
vamos colocar aí nesses confrontos, cara, a gente precisa fazer no mínimo, acredito, de 4 a 5 vitórias. Tá? Acho que o nosso campeonato é esse, né? De 50 e poucos por cento. Acho que a gente precisa dessa regularidade para aquilo que falta. Obviamente, naquilo que a gente tem visto, né, as outras equipes também têm que vencer, né? Tá tudo muito equilibrado. Uma ou outra equipe aí que está com um pouquinho mais de sobra aí, né? E por mérito. E acredito que isso passa muito. Essas equipes estão melhores que a gente, muito pelo ganhar em casa. Acho que a gente precisa voltar a vencer em casa, para que a gente tenha com mais tranquilidade, ou tranquilidade não, né? Para que a gente consiga a pontuação para a classificação. E você falou sobre defesa, né? Defesa e ataque. Cara, a gente encontrou equilíbrio. Nós somos, se não me engano, a segunda melhor ataque da competição, né? Acho que sim, né? Com esses 2 gols. Então a gente está fazendo gols. Lá atrás a gente fazia gols e estava tomando. Aí quando a gente conseguiu o equilíbrio, isso é a paixão do futebol. Por isso que é futebol, por isso que eu estou aqui, né? Por isso que eu preciso, junto com a comissão, achar esse equilíbrio, né? Quando a gente equilibrou, a gente estava criando e não tendo poder de decisão. Aí nesse último jogo agora, tivemos poder de decisão e tomamos 2 gols assim, cara, 37 numa bola parada e um tudo ou nada, aí, uma bola diagonal, nem área, né? Você coloca na área, Normal e Travasso tinham tirado, foi numa diagonalzinha, aí acharam o gol com mérito deles também. Não foi, eles tiveram um primeiro tempo onde conseguiram, né, construir um pouco mais. Mas assim, esses são ciclos dentro do jogo. Tá? Em casa, obviamente, a tendência é que a gente queira a bola, queira se impor, queira se expor. Se eles nos derem a bola, a gente vai estar pronto para a organização ofensiva, para explorar as deficiências deles. Se eles tiverem a bola, a gente, obviamente, que é a principal característica nossa, a gente está pronto para essa transição, né, e estaremos prontos para defender. Então, assim, são ciclos dentro do jogo, sempre falo isso. São 100 minutos e aquilo que o jogo pedir, nós não estaremos preparados. Moisés, você falou de vestiário, indignação, mas eu fiquei muito surpreso quando eu vi o Ivan com o braço ali engessado, o seu auxiliar técnico, e fiquei sabendo o motivo disso, né? Me parece que na explosão de raiva ele acabou socando lá um determinado local e, inclusive, fez até uma cirurgia. Você já tinha visto isso em algum determinado momento, quando você trabalhou? E também uma pergunta a respeito do Tony. O Tony era titular, era capitão, viveu um momento difícil e agora a gente não está vendo ele sequer relacionado, né, entre os jogadores. Como é que está a situação dele? Vamos lá. Desculpe o meu sorriso aqui, né? Mas porque não foi legal, né? Vamos falar dessa maneira, o pós-vestiário, né? Não foi bom. E visto que já que você trouxe à tona, né? Já que houve a exposição do Ivan, cara, já vi coisas piores do futebol, tá? Ainda bem que foi a porta, né? Já vi coisas piores. É futebol. Teve outras coisas aí, tá? Isso houve um cara que houve um momento de raiva, né? Teve outras coisas também, tá? Que não quebrou, né? É que não se machucaram, né? Machucou, mas não foi tão grave, né? Vou falar dessa maneira. Mas tem futebol, ele te consome, né? A gente é apaixonado, a gente ama o que a gente faz, a gente é muito grato, mas a gente sabe da responsabilidade que e não é fácil, não é simples, mas nós estamos por inteiro aqui para fazer isso acontecer, porque são batalhas a serem vencidas. Nós temos vindo a gente está vendo a Copa do Mundo aí, existem enredos, existem histórias fantásticas, existem finais, existem frustrações, mas existem finais felizes. Não importa como está, importa como termina, né? É isso que a gente está focado. E nós vamos estamos trabalhando muito e vamos competir muito para que o final ele seja feliz, tá? Então, assim, e aí pessoas que, como Ivan, entre outras, que são muito sanguíneos, né? Muitos compromissados e muito sérios, né? Vamos falar dessa maneira, muitos profissionais, muitos trabalhadores querem vencer. E aí houve uma explosão dessa e tudo certo, faz parte do futebol. Tony, né? Cara, o Tony, ele é um cara que eu confio, tá? Teve situações que ele não foi por alguns desconfortos, algumas dores no corpo,
Tá? A gente resolveu não levar ele. Tá? Foi mais por causa disso. Esse último jogo, mais por decisão mesmo, de não levar, por algumas razões. Tá? Até por ordem, eu preciso do atleta em campo 100%, tá? 100%, e acredito que essa semana a gente tem visto aí, ele esteja 100% para tomar as decisões que tem que tomar para ele ir para o jogo ou não. Fechou, obrigado, professor, obrigado a todos. Vamos com o Paulinho, tá? Bora lá então, abrir com o Paulinho, coletiva pré-jogo, vamos inverter a ordem das perguntas aqui. Bom dia, Paulinho. Pedro Dalagnol, do Maringá Post. Durante a entrevista com o Moisés falou muito sobre essa importância de ganhar em casa. Eu queria entender de você duas coisas. Primeiro, o que você acha que falta para o Maringá alcançar essa vitória contra o Maranhão? Foi um jogo um pouco desgostoso. E você acha que a pressão de estar em casa, de precisar do resultado, de ter a vantagem do mando de campo, dá uma pesada e afeta um pouco a cabeça dos jogadores do Maringá? E, em segundo lugar, quanto ao acontecido no vestiário durante o último jogo, se, apesar de pode ter passado do ponto ou não, as cobranças e tudo mais, se você acha que isso inspira um pouco a equipe, demonstra um pouco de querer sair dessa situação, como que vocês veem essa situação de um lado mais otimista? Obrigado. Bom dia, Pedro. Essa cobrança é normal, né? A gente tem que ter ela. A gente sabe que a gente vem de 3 jogos que a gente empata consecutivo, a gente não ganha. A gente sabe dessa dificuldade que a gente vem encontrando, a gente sabe do que passa aqui no dia a dia, a gente vem se cobrando muito para ter o resultado positivo. A gente está no caminho certo, a gente tem feito grande semana de trabalho, a gente vem se cobrando muito, a gente sabe que é foda esses 3 empates, a gente precisa da vitória e dentro da nossa casa nós temos que fazer nosso dever. E sobre o vestiário, eu acho que é uma cobrança normal, que todo vestiário tem. A gente tomar aquele gol ali, faltando 20 segundos para acabar o jogo, a gente sabe que é um balde de água fria, ninguém gosta. Então cada um chegou no vestiário, se expôs e ninguém não teve briga, não teve nada, a gente só jogou para fora aquilo que estava nos afetando. A gente teve muita cobrança ali no vestiário, que era o momento de ter aquela cobrança, de se cobrar, de tiver de gritar, nós gritou ali para a gente resolver ali dentro mesmo, e essa semana está focado no Volta Redonda para a gente fazer um grande jogo dentro de casa. Bom dia, Paulinho. Eduardo Lanza, Rádio Pinga Fogo. Paulinho, 3 jogos, 3 empates. O Maringá Futebol Clube já amarga uma sequência sem vitórias. O que está sendo trabalhado, o que está sendo passado para vocês do Volta Redonda para quebrar essa sequência? E como que vocês, atletas, estão vendo o próximo adversário do Maringá? Bom dia, Eduardo. Tudo bem? A gente trata como essa semana a mais importante da nossa vida. A gente sabe que é um jogo que vai definir muitas coisas dentro da competição pra gente. A gente sabe que é um jogo de suma importância pra gente ganhar dentro da nossa casa. A gente sabe que o Volta Redonda é uma equipe muito boa, muito qualificada, vem de uma grande vitória. Mas a gente tem que chegar aqui dentro do WD e fazer nosso resultado e, se Deus quiser, buscar a vitória. Paulinho Maciel para a CBN, você falou um assunto de ganhar dentro de casa. Esse é um problema do Maringá, né? Não está dando a resposta que o torcedor precisa, principalmente jogando no WD, sempre foi forte. Tem conversado sobre isso. E sobre ontem, o Volta Redonda, por incrível que pareça, vinha numa fase má, mas conseguiu uma vitória anteontem, né, uma vitória sobre o Amazonas. Chega crescido também contra a equipe do Maringá. Fale sobre esses 2 assuntos para mim, por favor. Bom dia. Cara, nesse contexto a gente sabe que pesa bastante essas vitórias não tá vindo a nosso favor. A gente vem se cobrando muito, como eu falei agora há pouco. A gente está fazendo uma semana muito concentrada, uma semana muito se cobrando, tomando cuidado daquilo que a gente vai falar, porque é muito perigoso nesse momento o que você vai falar, porque pode trazer muitas coisas negativas para dentro do grupo, né? Então a gente tem que saber lidar com esses momentos. A gente sabe da dificuldade que a gente vem passando dentro da competição, então a gente tem que ter muito cuidado nisso que a gente vai falar. E a gente está fazendo uma semana muito importante e encarando essa semana a mais decisiva das nossas vidas, para a gente chegar contra o Volta Redonda e fazer um grande jogo e sair com um grande resultado diante da nossa torcida. A nossa torcida pode esperar um time aguerrido, um time com muita raça, com muita vontade. Espero que eles depositem confiança na gente, que a gente confia muito neles também. A gente está devendo para eles, a gente sabe disso. E a gente vai reconquistar eles aos poucos, é isso que a gente está fazendo, que a gente vem de 3 grandes jogos, mas infelizmente a vitória não veio. Mas a gente sabe do caminho que a gente está fazendo para voltar a dar alegria para o nosso torcedor. Paulinho, bom dia. Edvaldo Ferreira, Rádio Jovem Pan News. Você é um jogador que tem uma característica
de bem aguerrido, né? Marcação ali em cima, às vezes até se excede ali no momento do jogo, leva um cartão. E nós imaginamos o quanto você se sentiu mal após o final da partida lá, como você já frisou agora, contra a Inter de Limeira. Me parece que está faltando um equilíbrio, né? Às vezes o time sofria gol no início, agora não sofre mais, faz gols, mas aí toma no final. Essa cobrança que nós soubemos que aconteceu, o próprio Egert nos falou ainda há pouco na entrevista, até que ponto que é bom isso para o grupo, para melhorar dentro da competição? Como você disse, eu sou um cara mais explosivo, né? Às vezes tem que me conter muito isso, porque eu não gosto de perder, eu sou um cara que brigo bastante dentro do campo, às vezes até cedo muito com meus companheiros, mas quando chega ali no vestiário eu peço desculpa a eles. Essa cobrança tem que ser uma cobrança construtiva, né? Não pode ser uma cobrança que eu vou deixar meu companheiro para baixo, porque a gente sabe que o momento que a gente vem vivendo dentro da competição é um momento muito crucial. A gente sabe que tem total condições da gente classificar, só depende do Maringá. E como você falou, a gente está procurando esse equilíbrio. Antes a gente fazia muito gol, mas também levava muito gol. Agora a gente está levando pouco gol, mas também está com dificuldade para fazer gol. Então, eu acho que esse equilíbrio está chegando no momento certo. A gente vem de 3 jogos, assim, no meu contexto, faltou a vitória, sim, faltou. Nosso torcedor está frustrado com isso, mas 3 jogos de grande evolução. A gente passou a tomar menos gol, a gente teve uma zaga mais consistente, a gente teve um equilíbrio melhor. No último jogo agora a gente conseguiu fazer 2 gols. Então esse equilíbrio está chegando. Então acho que esse é o momento certo da gente ter essa cobrança, a gente se exaltar um pouco mais, o nosso companheiro acreditar mais, cada um igual nós acredita muito em nós. E eu acho que é isso, a gente tem trabalhado muito durante essa semana, a gente não deixou essa semana bater a gente, que a gente sabia que era uma semana muito importante. Era uma semana, tipo, a gente tomar um gol faltando 20 segundos, a gente ficou com medo dessa semana ser uma semana para baixo, mas não, graças a Deus o grupo entendeu o que a gente está passando aqui e todo mundo está fazendo uma grande semana de trabalho. Bom dia, Cláudio Viola, o Portal Maringá e o Jornal do Povo. Paulinho, dessa linha de absorver o apoio da torcida, o emocional, de repente, contra esse time do Volta Redonda, todo mundo conhece todo mundo, você acha que o torcedor pode receber a resposta essa que você está prometendo, esse reconquistar o torcedor? Você sente intimamente que isso vai ser possível? Bom dia. Claro que sinto. Tenho total convicção naquilo que eu estou falando. A gente sabe que tem sido uma semana muito importante para a gente. Eu quero que o torcedor acredite na gente, como a gente já ganhou vários jogos aí no último minuto, e não pode ser diferente, mas a gente vai vir para esse jogo muito preparado, mentalmente, psicologicamente muito preparado para fazer um grande jogo contra o Volta Redonda, claramente respeitando a equipe adversária, que a gente sabe que é uma grande equipe, vem de um resultado positivo, mas a gente tem que fazer o nosso dever de casa e ganhar diante do nosso torcedor, que vai ser fundamental essa vitória para o nosso torcedor e para a gente também reconquistar a nossa confiança dentro da competição e buscar grandes coisas ainda nesse ano e nessa competição. Fechou, Paulinho. Obrigado a todos.